abençoar, bendito serás, e a quem quiseres exaltar, nada impede. Aleluias, 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 aleluias. Assim diz o Senhor. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando o Senhor leva Ezequiel no vale, Ele não disse: Ezequiel, chama teus amigos. Ezequiel, chama teus vizinhos. Ezequiel, chama teus parentes. Ezequiel, chama teu pastor. Ezequiel, chama teus discípulos. Ezequiel, é só você. É você que tem que ir lá. Ricantará labasúbias. Deus, nessa tarde, Ele manda dizer à igreja: vai lá e profetiza. Vai lá e profetiza. 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 O que você está passando? O que você está vivendo? Está ruim? Profetiza que vai bem. Está faltando? Profetiza que está sobejando. Está desanimado? Coloca a tua melhor roupa. Coloca a tua melhor roupa. Para cantar a labaraba súbias. É tempo da gente começar a driblar o diabo. Porque ele acha que ele está vencendo na vida do crente. Está na hora da gente levantar. Está na hora da gente sacudir, levantar a poeira. Mas não esquece de ir lá no vale e profetizar. Vai lá detectar o que está vendo. Qual é o problema? E resolver. Precisamos resolver. Estava na minha cozinha hoje lavando uma louça. Estava pensando. Comecei a adorar o Senhor. E ali Deus falou algo comigo. Eu dei até um grito dentro de casa. Eu falei: Fábio, Deus falou algo comigo. Isso não serve só aqui pro ministério de louvor, não. Que cada um de nós temos o nosso instrumento para adorar a Deus. Amém? Instrumento que não tem vida com Deus. Instrumento de oba-oba. Instrumento que não vive em santidade. Só faz apenas barulho. Às vezes nós estamos acostumados com barulho. Com barulho. Qualquer barulhinho que faz tá bom. Não. Nós poderíamos estar aqui sem nenhum instrumento e ser a melhor tarde da nossa vida. A melhor tarde.
Sabe qual vai ser o teu melhor dia? Quando você pegar o seu instrumento, você olhar para o seu instrumento e você falar assim: meu instrumento tem vida com Deus, meu instrumento está no altar. Esse é o seu melhor instrumento. E eu profetizo nessa tarde que o seu instrumento vai fluir. O seu instrumento vai acender. O seu instrumento, se não tinha som, agora Deus vai começar a ouvir, porque esse som vai sair da tua boca. Aleluia! Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo vida sobre o seu instrumento. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Xeralaganamanai, ondaramanai, xondarai, onde faci, onderei, suidegai, onde placi, ondaramanassui. Chega lá na sou. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Shondecai de ondere manassu idegai. Choralalabalana sou. Continua aí, Romano. Lucas capítulo 7. Verso 1 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Verso de número 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chores mais. Então ele chegou perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levanta-se. O moço se levantou do caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio para salvar o teu povo. Vai tomando o seu assento, meu filho. Shondekasaramanassui, Shonaramanasikoanaiondeves, Shekalamadasui derrai de ondema. Oh Espírito de vida,
Oh Espírito de vida, venha sobre nós nessa tarde. Venha sobre nós e aviva a tua obra nesse lugar. Aviva a tua obra nas nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesse lugar. Traga a revelação da tua palavra nessa hora, porque tua é a glória, tua é a honra e toda exaltação. Louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra está no nosso meio. Louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra tem nos alimentado. Louvado seja o teu santo nome, porque é a tua palavra que nos mantém de pé. Por isso libera sobre nós a tua palavra, ó Espírito de Deus. Libera sobre nós a verdade da tua palavra, ó Espírito de Deus. Venha sobre nós com o Espírito de vida, ó Espírito de Deus. Ó Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Vida, vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Eu rejeito tudo que sei, tudo que sou, tudo que estudei, para que tão somente a tua palavra seja verdade nesse lugar. Eu rejeito tudo que venha do homem, tudo que venha do homem. Só queremos aquilo que venha do teu coração para as nossas vidas nessa tarde, Rei. Esse povo é teu, esse povo não é meu, foi o teu sangue que tu derramou. Por isso tem liberdade no meio do teu povo. Tu tem liberdade, Espírito Santo, no meio do teu povo. Tu tem liberdade para fazer o que quiser com o teu povo. Tu tem liberdade para falar, para agir, para movimentar o teu povo. Chega lá, baçaí, ô barabarababá. Oh. Xeraramaná. Oh. A presença de Deus está muito forte nesse lugar, irmão. E ela é soberana nesse lugar. Show, calabaçai. Põe de pé o abatido, meu Senhor. Dá força ao que não tem vigor, meu Senhor. Dê dupla honra ao humilhado, meu Rei. Xeralabarababá. O tema da mensagem nessa tarde é: os sonhos de Deus não podem morrer na sua vida. Os sonhos de Deus não podem morrer na sua vida. Os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Talvez os teus sonhos estejam morrendo, mas os sonhos de Deus não vão morrer na sua vida. Show queremarai. E enquanto eu estava ali dentro, orando, estava falando com Deus. E aí, no momento em que eu saí daqui e fui ali para dentro, Deus falou comigo: eu vou lhe dar um sinal. E eu sentei e falei: Deus, mas já estão ministrando a última canção. Que sinal o Senhor vai me dar? E ele só disse: eu vou lhe dar um sinal. E aí, quando os irmãos começaram a ministrar a terceira canção, e começaram a ministrar essa canção, Deus falou:
eu estou lhe dando um sinal. E aviso os meus filhos que a minha promessa não vai morrer. Aviso os meus filhos que pode acontecer o que acontecer com essa terra, mas eu vou mantê-los de pé, porque a minha promessa não vai morrer. Oh, Espírito Santo. Oh. Oh. Oh, Espírito de vida. Aviva a tua obra. E no meio dos anos faze-a conhecida. Show querer badabarai. Oh Deus, eu só vou se a tua presença for. Show querer barababá. Eu não quero ir, nós não vamos na companhia de anjo, nós vamos debaixo da tua presença. Oh, venha, 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 Espírito de vida. Venha, Espírito de vida. Meu irmão, se você não estiver entendendo nada, você só fecha teus olhos. Porque eu também não estou entendendo nada. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essa obra não é minha. E eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para executar o que tem que ser feito. Enquanto Deus não mandar aí, eu não vou. Show querer barabadai. Oh. Oh. Jesus estava saindo de Cafarnaum e indo para a cidade de Naim. Segundo a história, Jesus andou 38 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Jesus sai de Cafarnaum pela manhã. E antes do sol se pôr, ele adentra pelas fronteiras de Naim. O nome Naim significa delicado. E esta era a situação que aquela mulher estava vivendo. Uma situação delicada. Porque ela estava prestes a enterrar o seu maior tesouro. Ela estava prestes a sepultar o seu único sonho. A situação era de perda. A situação era irreparável. Uma mãe, uma viúva, estava levando para a cova o seu filho. Eu sei que você conhece a história, mas eu preciso trazê-la ao contexto daquilo que eu vou falar. Ser uma mulher naquela época e ainda hoje naquela região não é fácil, porque toda honra ela é dispensada aos filhos, aos homens. E aquela mulher, ela não tinha mais ninguém. Aquela mulher estava enterrando a coluna da sua casa, que era o seu filho. O curso daquela família estava acabando. Na verdade, não havia nem mais família.
havia mais sonhos, projetos, não havia mais expectativa, não tinha mais o desejo, porque sem aquele menino, a vida daquela mulher seria fadada a estar largada no meio do caminho como uma viúva. O destino daquele dia, o curso da história daquele dia era que no final da tarde haveria um sepultamento. Ela estava enfrentando a pior história que uma pessoa pode enfrentar: a perda. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos projetou para a vitória. E dentro de nós, de mim, de você, existe um incômodo quando nós perdemos alguma coisa, ou quando nós perdemos alguém. Ouça, dizem que da porta de Naim até o cemitério, e ainda assim é nos dias de hoje, aquele cortejo levaria 10 minutos para chegar ao ponto do sepultamento. Diga para o seu irmão: em 10 minutos tudo pode mudar. Só Deus sabe, e Jesus sabia os pensamentos daquela mulher. Talvez o pensamento dela é que tinha acabado tudo, que era o fim, que tinha terminado, que o seu sonho estava morto, que a promessa de Deus estava indo embora. Talvez com aquele cortejo, aquela mulher imaginasse que em 10 minutos eu nunca mais vou ver o rosto do meu filho. Em 10 minutos eu nunca mais poderei acariciá-lo, ainda que ele esteja morto nessa hora. Mas em 10 minutos eu nunca mais o verei. Quem sabe você não tenha sido conduzido a este lugar pelo Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque na sua mente, porque no seu pensamento, porque os teus sentimentos só dizem algo para você: o que? Eu não vou suportar por muito tempo. A minha expectativa já está acabando. Já estou no meu limite. Não vejo mais uma saída. Estão todos dizendo que vai dar certo, que vai ter jeito, mas em meu coração o que eu sinto é que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Bate no ombro do seu irmão e diga para ele: ainda tem jeito para essa situação. Diga mais uma vez para ele: ainda tem jeito para essa situação. Por quê, pastor? Ouça comigo, preste atenção. Ninguém naquele cortejo imaginou que Jesus estava chegando naquele lugar. Ninguém do que estavam com Jesus poderiam imaginar que de frente àquela comitiva haveria um cortejo. Mas os 2 pontos alvo dessa história é que havia um menino morto e uma mãe sofrendo. E aquele sofrimento para ela não tinha mais jeito.
Mas eu quero já profetizar sobre a tua vida nessa hora, meu filho. Não tem jeito até Jesus chegar. Não vai dar até Jesus chegar. É o fim até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, o cemitério vira maternidade. Quando Jesus chega, a água vira vinho. Quando Jesus chega, a tristeza dá lugar à alegria. Quando Jesus chega, a frustração vira pesca maravilhosa. Quando Jesus chega, até o inferno é iluminado. Por isso eu quero declarar: ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para os teus sonhos. Essa situação estava insuportável demais. Por quê, pastor? Sabe por quê havia uma multidão no cortejo daquele menino? Porque a cidade de Naim ela é muito pequena. E todo mundo ficou sabendo que aquela mulher que havia enterrado o seu marido havia perdido agora também o seu filho. A cidade toda estava chorando. A cidade toda estava naquele cortejo. A cidade toda estava conduzindo aquele menino para a sepultura. Mas o que aquela cidade chamada Delicada não sabia é que o dono da vida estava vindo naquela direção naquele dia. É que o dono da vida estava vindo em direção à cidade de Naim. Detalhe, Jesus não entrou dentro da cidade. Só foi até a porta, curou o menino e seguiu com a multidão. Bate no ombro do seu irmão, para Jesus fazer um milagre na tua vida, Ele não precisa nem entrar. Ele não precisa nem entrar. As portas podem estar fechadas, que Ele faz o milagre do lado de fora, mas Ele faz o milagre. Show querer marabassai. Ei, meu filho, quando Jesus chega, o coveiro vira parteiro. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus não morre na tua vida, meu filho. Os sonhos de Deus não morrem na tua vida. Eu falei no início, os teus sonhos podem dar errados, os teus sonhos podem morrer, mas os sonhos de Deus não dão errados, os sonhos de Deus não morrem. Deus falou com Jeremias, capítulo 1, verso 12: eu estou vigiando sobre a minha palavra e eu vou cumpri-la no meu tempo. Lucas capítulo 21, verso 33, Jesus disse o seguinte: pode passar o céu, pode passar a terra, mas nenhuma palavra que eu liberar vai deixar de se cumprir, não vai passar. Meu filho, você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Deus. Ei, o chão pode até sair de debaixo de você, mas o que vai te sustentar é a palavra que Deus liberou ao teu respeito. Você pode, meu filho, estar afundando, mas você não afunda, porque tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Você pode dizer: pastor, mas está muito difícil, mas você não vai desistir, porque tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Diga para o seu irmão: seu louvor deve estar continuamente em teus lábios. Diga mais uma vez: o seu louvor pode estar continuamente em teus lábios. Então profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Vida, eu profetizo a vida. Vida de
Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que do jeito que está não fica, porque Jesus está vindo aí e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Como é isso, pastor? Marcos capítulo 5. Tem uma mulher que está há 12 anos sofrendo por causa de um fluxo de sangue. Todo mundo já havia decretado que ela iria morrer. Os médicos não queriam nem mais pegar a sua causa, porque não tinha mais jeito. As pessoas a rejeitavam por causa do fluxo. Mas tem uma história que as pessoas adoram contar. Qual é? Quando Jesus chegou, a história da vida daquela mulher mudou. Mateus capítulo 10 diz que o filho de Timeu estava sentado na beira do caminho. Ele era cego, não podia enxergar. Sobre ele tinha uma capa. Quando ele começou a gritar Jesus Cristo de Nazaré, a multidão se levantou, mandando ele se calar. Ele não via a luz, ele era deficiente, e aquilo já estava definitivo sobre a tua vida. Mas quando Jesus chegou, a história do cego Bartimeu foi transformada. João capítulo 5 diz que o homem estava há 35 anos na beira do tanque. Você se lembra dessa história? Mas quando Jesus chegou, não dependeu de água balançando, não dependeu de anjo descendo. Quando Jesus chegou para mudar a história de vida daquele homem. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uma parte da sua história que ainda não foi concluída, que talvez você não saiba, que talvez o diabo não saiba. Pastor, mas que parte da minha história é essa? É o fim da história. O diabo pode até paralisar o presente, mas o fim ele não consegue paralisar. O diabo pode intervir no presente, o diabo pode interferir no presente de Jó, mas o futuro de Jó estava na mão de Deus. Ele não pode parar. Ei, meu filho, o teu presente pode estar uma catástrofe, mas eu quero te dizer que o teu futuro vai ser um futuro brilhante, porque teu futuro está na mão de Deus. Eu quero profetizar mais uma vez sobre a tua vida. Show querer manassui degai. Eu profetizo sobre a tua vida, que quando você for contar a sua história, quando forem contar a sua história, quando você for dar o seu testemunho, você vai dizer: eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, porque o final da minha vida está escrito vitória. Se acaba, meu filho, só acaba quando termina. A multidão acreditou que iria participar de um sepultamento, mas Jesus só permitiu eles participarem do velório. O velório podem até ter ido, participaram da metade do cortejo, mas não participaram do sepultamento. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não morre nas nossas vidas. Os sonhos de Deus não morrem nas nossas vidas. Pode reunir um monte de pessoa que você conhece para participar do velório da promessa de Deus na tua vida. Pode dizer: a porta não vai mais abrir, ela não vai mais ter filho. Podem dizer: essa doença vai levá-lo à morte. Podem até dizer: vão participar do velório, mas eles não vão participar do sepultamento. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz no Salmo de número 118, verso 17: eu não morrerei, mas ficarei vivo para contar as feitas, as proezas do meu Senhor. Ei, irmão, deixa eu lhe dizer, quando alguém quiser saber de milagre, vão te procurar. Quando alguém quiser saber de livramento, vão te procurar. Quando alguém quiser ouvir um testemunho poderoso, vão te procurar. Iraramanai. Show que. Deus falou com você, Ele vai fazer, meu filho. Pode estar se reunindo uma multidão para velar, mas eles não vão participar do sepultamento. Show queremanai. Oh, coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: quando perguntarem
Se eu morrer, diga para eles que eu estou por aí pregando, cantando, falando daquilo que Deus fez na minha vida. Porque Deus é especialista em transformar fins em recomeços. Deus é especialista em tirar um ponto e colocar uma vírgula e continuar escrevendo a tua história. Eu profetizo a vida de Deus. Eu profetizo a vida de Deus. Oh, oh. Meus sonhos não vão morrer, meu filho. Os sonhos de Deus na tua vida não vão morrer, meu irmão. Você pode estar passando a pior dificuldade da sua vida nesses dias, mas eu quero dizer, aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te derruba te coloca de pé. Aquilo que falam de você te fortalece para você caminhar mais 10 dias. Então não fique preocupado, não fique chorando, não fique se lamentando, porque aquele que te colocou de pé, aquele que te colocou no caminho, aquele que liberou a palavra, é fiel para cumprir na tua vida. Então, meu filho, não entre em desespero, porque Deus está no controle de tudo. Fala mais uma vez aí pro seu irmão. Diga para ele: você está vivendo luta? O que ele lhe respondeu? Pastor, ele não respondeu. Então fala para ele de novo: você está vivendo luta? Agora olha para ele e diz para ele: sabe por que você está vivendo luta? É porque a história ainda não acabou. Pastor, o que é isso? Sabe por que você está vivendo luta? É porque a história ainda não acabou. Porque quando essa história acabar, o troféu vai ser na tua mão. Pastor, o troféu já está na minha mão, então a história acabou. Pastor, estou vivendo luta, meu filho. É porque a história ainda não acabou. E essa história já foi decretada. É vitória para você. É vitória para sua família. É vitória para sua casa. Ei. Meu Deus do céu. Shekarabassai. Pergunta para ele mais uma vez: o coveiro está na tua porta? Isso é um bom sinal. É porque a história ainda não acabou. E da tua porta até a cova ainda tem muito chão e Jesus vai chegar. Ainda tem muito chão e Jesus vai chegar. Se você está vendo dias de derrota, isso significa que não é o fim da tua vida, que não é o fim do teu ministério, que não é o fim dos teus sonhos. Se você está vendo dias de luta, é porque a história ainda está só começando, ainda está só começando sobre a tua vida. Meu Jesus, acho que eu nunca preguei tão rápido. Sabe de uma coisa, Marcelo Zenaro? O teu amanhã não está escrito ainda, amém? Sabe por que o diabo tenta lhe paralisar? Diaconisa Rosimelo. Falei outra coisa? Rosimelo. Sabe por que o diabo tenta me parar? Porque ele tem medo do amanhã. Como assim, pastor? Porque talvez o meu amanhã comece, sabe como? Talvez o teu amanhã comece, sabe como? Sabe como talvez comece o teu amanhã, Diácono Cleito? E chegando
Jesus. Sabe por que Ele não quer que você chegue no amanhã? Porque o texto começa dizendo o seguinte, capítulo 7, verso de número 11. Pouco tempo depois, Jesus foi a uma grande cidade chamada Naim. Sabe o que isso significa? Que falta pouco tempo para Jesus chegar e transformar a tua vida. Falta poucos minutos para Jesus chegar e transformar a tua vida. Talvez faltam poucos quilômetros para Jesus chegar e transformar a história da tua vida. Show carabadai. Quando Jesus chega, meu irmão, quando Jesus chega no ambiente, a enfermidade dá lugar à saúde. Quando Jesus chega no ambiente, meu filho, a morte dá lugar à vida. E chegando Jesus, o sonho deixou de ser sonho e se tornou realidade. E chegando Jesus, Ele pegou na mão daquele que não era e colocou no lugar daquele que era. E chegando Jesus, uma grande multidão seguia dizendo o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus. Meu filho, quando Jesus entra na tua vida, quando Jesus começa a obra na tua vida, eu quero dizer, a história da tua família muda, a história da tua casa. Peraí, Jesus já começou a fazer a obra na tua vida? Jesus já começou a fazer a obra na tua vida? Então eu quero te dizer, a história da tua família está mudando, a história da tua casa está mudando, a história está mudando. Fica de pé, por favor. Segura na mão do teu irmão aí, meu irmão. Segura na mão dessa pessoa aí ao seu lado aí. Talvez ele seja a viúva de Naim hoje. Talvez ele seja o próprio menino hoje. Mas quando você abrir a tua boca, meu irmão, quando você abrir a tua boca, pessoas vão ficar espantadas. Porque quando você declarar e profetizar que a vida de Deus está sobre a vida do teu irmão, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a mudar. O que posso ver se não vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi? Se já se foi a esperança, a nossa vergonha, nossa vergonha está expostas debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Assim diz o Senhor, Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, venta alegria, venha Espírito, haja palavra, diga, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento.
Ressuscita! Ressuscita. Comece a encher a sua boca agora. Comece a encher a sua boca agora. Comece a encher a sua boca de louvor. Comece a encher a sua boca de adoração agora. Choque para sui degashio. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Diga mais uma vez, vida, profetiza. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. vida de Deus. Ressuscita. Ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir O som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Eu profetizo ao Espírito de vida. Venha dos quatro cantos, ó Espírito de vida, e sopra sobre este exército. Sopra sobre este exército, Espírito de vida. Venha sobre os quatro cantos, Espírito de vida. Comece a soprar aonde tem morte. Comece a soprar aonde está o sepultamento, ó Espírito. Comece a soprar sobre os teus filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Tu és poderoso. Meu querido, fica até difícil tentar acrescentar alguma coisa acerca de oferta nesse momento. Chora lavassubi, ore cantará lavassubi, canta lavassubi. Aleluia, aleluia. Enche essa casa de adoração, enche essa casa de adoração. Exalte o nome do Senhor com a sua adoração, meu querido. Rasga os céus com a sua adoração, meu querido. Ribababa sobe, ore canta labaxi. Subi, ore, canta lá, subi, ore, canta lá, suba, plapa, sebe, ore, canchubri, cantas. Soba lá, baixeira, ele vem cantar, sona, suba lá. Pega sua Bíblia aí, meu querido.
Não existe uma regra para Deus agir no culto onde Ele está operando, meu irmão. Não existe, não existe, não existe. Você é livre, meu irmão. Você é livre para adorar o Senhor, meu irmão. Você é livre, você é livre, você é livre. Não existe nenhum momento que a Bíblia diz que enquanto Deus operava, o povo estava quieto. Não existe. Suba lá, sobe, ore, canta lá, baixeire, bele, core, canta lá, baixo. Ele canta lá, baixeire. Ao que está sentado sobre o trono, seja, aleluia, Deus, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Grita aí, meu querido, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A quem abençoar, bendito serás, e a quem quiseres exaltar,